Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, que possamos contar com o auxílio do alto, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa sim nos trazer mais informações a respeito dessa doutrina libertadora. Obrigado mais uma vez, que assim seja, mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. Estamos nesse capítulo aí sobre uniões antipáticas, né? Mas lembrando novamente que o termo antipática aqui, né, a união antipática, não é que a pessoa vai ter antipatia do parceiro ou da parceira, não é isso. Antipática está no sentido de não ter semelhança de pensamento, não ter pensamentos afinizados, desejos afinizados. Então, é nesse sentido, são almas mais problemáticas para conviverem por causa dessa questão, né, da falta de semelhança de pensamentos. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui desenvolvendo uniões antipáticas. Eu comecei semana passada com esse assunto, não fiz questão de correr muito, porque a gente, né, nós estamos aqui toda terça-feira, Deus permitindo a nossa presença aqui. E no domingo, no domingo eu dei uma apertadinha, mas não deixei de falar nada não, mas só dei mais uma corridinha, eu fiz ela completa no domingo, né, agora que passou. Porque nós estamos entrando aí no mês dos namorados, né? Então vale a pena falar um pouco dessa questão, né, dos relacionamentos e tudo. Provavelmente semana que vem a gente ainda tem mais alguma coisinha para falar a respeito. Porque nós estamos nessa questão aqui das uniões antipáticas, que, sendo antipática a união, há uma probabilidade muito grande dela não dar certo. Mas também, uma probabilidade também muito grande dela ser muito feliz, né? Porque esse tipo é um dos que a gente mais encontra aqui no planeta Terra. Isso aqui nós já passamos, eu coloquei aqui só para dar fazer, né, uma avaliação do que de onde a gente parou, coisas que nós comentamos, dizendo que o Espiritismo mostra que, junto com as imposições da natureza, existem o desafio da convivência e a necessidade evolutiva. Por isso que nós precisamos, assim, fazer todo o possível para essa união dar certo, por causa da evolução. Porque ninguém nem nada passa pela nossa vida por acaso. Ainda que seja por pouco tempo, não é por acaso que está passando, sempre fica um ensinamento muito grande, uma marca, né, na nossa vida. Aí é sempre um personagem da história que nós estamos escrevendo. Então, nós temos desafios de convivência justamente porque a maioria daqueles que se relacionam conosco não são simpáticos, porque o objetivo das encarnações em plano de provação e expiação é justamente o reajuste, né? O resgate de dívidas, o reajuste. Então, seja numa união mais apertada, digamos, matrimonial, como na união familiar com outros membros da família e amigos e instituições onde fazemos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, tudo, né? Ninguém está por acaso em lugar nenhum nesta terra, né? Há sempre uma razão de ser. E nós precisamos evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa se aperfeiçoar. E é através desses desafios aí que nós vamos aprendendo a nos conhecer melhor e aí participar, então, mais intensamente do nosso processo evolutivo. O objetivo maior é a gente sublimar o amor-paixão. O amor-paixão é impulso sexual que é instantâneo e precisa ser substituído pelo amor-verdade. É o amor-paixão que nos aproxima daqueles que vão dividir a vida conosco. Porque quase sempre as uniões são antipáticas, não é sempre, tem muitas uniões, a gente vai ver numa listinha aqui, mas se em alguns casos, ou talvez na maioria deles, se nós não estivermos apaixonados, a gente não consegue se juntar com o nosso parceiro de vida. Porque
a gente precisa daquele up, né? Daquela aproximação, daquela paixão, assim, fulminante que vai fazer com que a gente veja nos olhos dele e ele veja nos nossos olhos o que mais ninguém vê, né? E aí a gente fica perguntando, gente, o que tem de especial, né? Às vezes num grupo enorme de moças, numa festa, rapaz, bate o olhinho, cruza o olhar com alguém, é aquela. Né? Aí fala, amor à primeira... Não é amor. Amor ainda não é. Amor é resultado de convivência, de conquista, mas é paixão mesmo. São as almas se reaproximando aqui nessa terra, uma vez que esse tipo de escolha é feita na dimensão espiritual. Faz parte do nosso mapa kármico. Como a gente já viu, algumas precipitações acontecem, mas já passamos por essa questão. Então, o ideal é substituir o amor-paixão, que é impulso sexual, que é instantâneo, para ser substituído pelo amor-verdade, que é o amor incondicional. É esse que vai acontecendo no decorrer do tempo de convivência dessas almas na Terra, e o objetivo é esse. Isso é projeto para a vida toda, né? Lembra que eu citei aqui o amor de Florentino Ariza e Firmina Daza no livro O Amor no Tempo do Cólera. É uma bela representação de amor, um amor incondicional, né? E ele escreveu esse livro contando um pouco da história dos pais de Gabriel Garcia Marques, porque o pai teve muita dificuldade de conseguir ficar com a mulher amada, né? Da mãe do Gabriel. Então, essa história conta uma parte, né, do amor dos pais dele. Até o Florentino, ele tem a mesma profissão do pai de Gabriel, que ele era telégrafo. E a Firmina era uma moça da sociedade, tinha uma posição melhor e por preconceito o pai não permitiu, mandou ela para fora, ela casou, né, aquela história toda, e casou com um médico, viveu feliz com ele, mas ela era apaixonada também pelo Florentino. E no final de 53 anos, eu acho que eu falei domingo, 9 meses, mas são 7 meses, 7 meses, me parece que 11 dias, ele reencontra de verdade o seu amor num encontro de amor, né? É a primeira vez depois de tanto tempo. O amor dele era incondicional, né? Mas o amor incondicional, ele é projeto para a vida toda, e é o que ele fala para ela. Quando ele consegue encontrar com ela num navio, e o tempo era de cólera, né? Ele pede para hastear a bandeira, e o navio, então, não pode aportar. Ele fica subindo e descendo. Enquanto eles estavam subindo e descendo no Rio Madalena, a Firmina pergunta para ele, Florentino, quanto tempo nós vamos ficar nesse ir e vir? E ele fala, a vida toda. A vida toda. Porque o amor dele estava ali. Tudo que ele precisava estava ali com ele. E é projeto para a vida toda. Então, quando a gente consegue sublimar sentimento, até esse amor incondicional, que é projeto para a vida toda, essa é a grande vitória, né, dos relacionamentos na Terra. Olha, isso não é só para casamento, não. Amizades também, relações, né, fraternais, todas as relações. Quando a gente consegue transformar aquilo tudo num amor incondicional pela outra pessoa, independentemente de ser parceiro de vida, né, de matrimônio ou não, amigo, vizinho, parente, seja quem for, é a vitória, é uma grande vitória na encarnação. Platão diz que o amor é uma alma habitando 2 corpos. Não é que se torne em um, né, mas a alma habitando 2 corpos, porque é uma cessão, né, é uma concessão, é renúncia, é tanta coisa que realmente a gente precisa habitar o outro corpo, amar a outra pessoa. Né? Jesus, ele resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí realmente é isso, é a renúncia, é a concessão, é a cessão, é amar de verdade, né? E Mário Quintana, que eu sou apaixonada, né, diz que amar é mudar a alma de casa.
tão lindo isso, né? Mudar a alma de casa é morar na alma do outro. Não que a gente vá ser o outro e vai ter as preferências, tudo. Não. Mas é aceitar o outro. Esse é o grande, a grande bênção, né? A aceitação. Tanto que ele fala que ele morava nele. E realmente, quando Mário Quintana foi questionado, né, por jornalistas, poeta, o senhor está tão velho, o senhor não casou, o senhor não tem ninguém, como é que o senhor mora aí de favor num hotelzinho? Ele só olhou para ele e falou assim, eu moro dentro de mim mesmo. Né? E o que é morar dentro de si mesmo? Não é egoísmo, não. Não é a pessoa ser egoísta, não. É a pessoa se conhecer. Porque no momento que a gente se conhece, a gente não tem medo de se doar. No momento em que a gente estar bem conosco, se conhece, gosta de si, a gente se doa. Porque a gente não pode doar o que a gente não tem. Então, quando a gente se ama, a gente se doa. Aí sim, é a grande sacada, conhecer-se e saber do que é capaz, para que possamos oferecer ao outro o que há de melhor em nós. Podemos dizer, então, que o casamento tem 5 tipos, mais ou menos, aqui na Terra, né? Tem tantos, mas olha só, nós temos casamentos acidentais, sacrificiais, provacionais, afins, transcendentais, no geral. Os acidentais são encontros de almas inferiorizadas, sem qualquer plano espiritual. Então, são aquelas almas que não têm muito plano, elas precisam se relacionar, elas precisam se desenvolver. Então, vêm sem plano, né, às vezes por precipitações e uma série de inconsequências e acaba acontecendo um casamento acidental. Os sacrificiais é o encontro de alma iluminada com alma inferiorizada. Isso é tão comum na Terra, muito comum, porque almas que já alcançaram um nível de aperfeiçoamento, mas amam muito outras almas que ainda não conseguiram alcançar aquele patamar evolutivo, elas se oferecem para ajudar, auxiliar. Então, vêm para o mundo, trazem essas almas como parceiras e vão tentando ali auxiliar aquela alma querida para aquela pessoa em direção a um aperfeiçoamento maior. Então, às vezes, a gente olha e vê, muitas vezes assim na Terra, a gente fala, gente, como é que fulano foi escolher fulana ou fulano para casar? Devia estar doido, porque olha que diferença, que problemão que arrumou para si mesmo. Não foi um problema que arrumou, é que aquela alma já está mais evoluída, ela em favor da outra que ela ama, mas que ainda não conseguiu alcançar um nível maior, ela auxilia. Então, ela não está fazendo, aos nossos olhos pode ser um sacrifício, mas para ela não é. Para ela é amor, é que ela nutre pela outra que ainda não alcançou um nível de evolução maior. Os provacionais são aí as almas antipáticas. Somos nós, a maioria aqui na Terra, né? Encontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambas. Tá vendo? Não é que as pessoas são antipáticas umas para as outras e não gostam, não. São almas que pensam diferente, são almas que já se encontraram em outras oportunidades, mas não conseguiram evoluir em nada. E, pelo contrário, houve uma certa exploração aí, né, entre elas. Então, elas vêm para se reajustarem emocionalmente e são casamentos difíceis. Né? Podem dar muito certo, mas são casamentos difíceis. Afins é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. Isso aí são almas que vêm, são mais afinizadas, mas não conseguiram alcançar o amor incondicional, vêm juntas, já são almas que se gostam, mas ainda não se amam, e aí elas vêm para poder dar continuidade aí à evolução. E os transcendentais, por incrível que pareça, é mais comum do que a gente pensa na Terra. Almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Isso é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque, às vezes, o planeta Terra é um planeta de provação e expiação, e aqui tem espíritos em vários níveis evolutivos, dos mais evoluídos aos menos evoluídos, né? E alguns necessitam de tanto amor, né, de tanta compreensão, de tanto carinho, mas isso só pode vir de uma família que se ama muito. Uma alma problemática, para nascer numa família, se ela já
merecer isso e houver almas que se ofereçam para isso, então elas vêm para o mundo, elas já se amam, já alcançaram um amor incondicional e recebem essas almas complicadas na condição de filhos, para poder ajudá-los. Às vezes até já filhos de outras vidas, que já vêm, ou até não, porque não importa, porque as relações consanguíneas só na Terra, na dimensão espiritual não. Então, de acordo com a necessidade kármica de cada um, vem como filho, vem como parceiro de vida, e assim vai. Então, às vezes, essas almas que já estão afinizadas, elas se unem na vida para auxiliar outras problemáticas. Então, os nossos são aí, na maioria das vezes, os provacionais, para que a gente possa desenvolver amor por eles, né? Allan Kardec nos oferece uma fórmula mágica que é a própria bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Caridade praticada através do exercício de quê? A compreensão, exercitando a compreensão, nós estamos treinando o perdão. A aceitação treina a tolerância. O diálogo treina a atenção. A educação treina o respeito. E a doação é o treino da renúncia. Sem isso, nós não conseguimos um relacionamento legal. Vou dar um tempinho. Quando esquentar, a gente liga de novo. No inverno eu fico nessa luta, em casa também. Então é assim, olha, sem perdão, sem tolerância, sem atenção, sem respeito e sem renúncia, não tem bom relacionamento. Não tem nada que permaneça unido. Olha, a gente não sustenta amizade, a gente não sustenta conhecimentos, colegas, né, de trabalho, a gente não consegue a atenção deles, vizinhos, nada disso. A gente precisa ter, nas nossas relações, sejam quais forem, perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. Principalmente no matrimônio. Né? Principalmente no matrimônio. Senão não tem condição de dar certo. Porque isso aí é o contrário do egoísmo. É o egoísmo que mina tudo. O egoísmo mina todas as relações. Nós já passamos por essa fase aqui na semana passada e vimos que ele é o antagonista da felicidade, né? Própria, inclusive. Na 940, Kardec pergunta: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Porque como é difícil, né? A gente pode ver que até dentro da nossa casa ali, com os nossos parentes consanguíneos, com os nossos amigos, com tudo. Filhos, né? Quem tem aí mais de um que pode comparar, né? Que acaba acontecendo isso. Como é difícil conviver com as pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente da gente. É muito difícil, porque elas são individualistas, muitas vezes, têm suas preferências, e como é complicado gerenciar. Às vezes um casal que tem 3, 4 filhos, cada um de um jeito, são criados iguais, mas são almas, são individualidades. Né? Não são moldáveis por nós. A gente ensina os princípios da ética, do respeito, da educação. Muitos absorvem, outros não. E aí começa uma complicação. Então, como é difícil, às vezes tem sempre aquele que fala: ah, mas você gosta mais de fulano. Ah, não, você só gosta do seu peixinho lá. Né? Quase sempre, quando tem 3 filhos, o filho do meio reclama demais. O filho do meio se acha o rejeitado, né? O rejeitado. Engraçado que na minha casa foi o contrário. O filho do meio, eu e o mais novo, sempre achamos que era o peixinho da nossa mãe. Ah, é o peixinho dela, era o filho do meio. Né? Ele nunca se achou rejeitado, porque a preferência era tão grande que ele até reconhecia. Era
tão engraçado isso. Ela amava os três, né? Mas era engraçado porque tinha uma quedinha para aquele filho do meio, né? Para o peixinho. Sabe que não é? Depois que a gente ganha os nossos filhos e começa a conviver, é que a gente vê que não é isso. Mas sempre há essa competição, sempre. Né? Lá em casa eu tenho dois, um acha que sempre que eu gosto mais do outro. E é assim, eles não se convencem. Mas não é, é o que eu explico. Gente, preste atenção, não é amor, amor está acima disso tudo. O meu amor é incondicional, mas a afinidade é diferente. A gente tende a quedar para aquele que é mais afim conosco. Isso é normal. Em tudo é assim, mas isso não é falta de amor, não. Falta de amor, não. Pelo contrário, né, muitas vezes, no meu caso pelo menos, quando saíram para estudar, eu senti muita falta daquele que sempre me espetava, né? Porque ele era muito presente, assim, né? Nem que fosse para implicar comigo, ele era presente. Então, era engraçado, quase que eu sentia mais saudade de um do que do outro, justamente daquele que achava que eu não gostava, né? Mas é tão engraçado isso, os relacionamentos são muito interessantes, porque realmente não é amor, está longe, o amor está separado dessa afinidade aí. Por isso é que as uniões antipáticas podem dar certo. Senão, não seria dessa forma. A gente consegue amar incondicionalmente alguém que não pensa como nós, né? Alguém que não tenha simpatia pelos nossos pensamentos e vice-versa, por isso que elas dão certo. Então, mas a falta de simpatia às vezes dói. Na questão de filhos, nem tanto, que o nosso amor já é incondicional, mas nas uniões antipáticas ele ainda não é. Então, como pesa um casamento antipático? Como pesa isso? Como é difícil, porque tem que conviver no dia a dia, não é? E pelo menos, né, fala-se que é um projeto para a vida toda. Pois é, se o que gerencia esse projeto para a vida toda não tem simpatia e similitude de pensamentos, a união pesa muito, fica muito difícil, né? Fica muito complicada a questão. E há realmente sofrimento de ambas as partes. Porque é muito complicado conviver com alguém tão diferente assim, né? E eles respondem dessa forma, olha só. É muito amarga. Envenena, amarga quanto envenena a existência? Muito amarga, de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas. Por quê? Aqui, agora, né, durante um tempo a gente não teve divórcio, mas hoje não é mais assim. Mas em algumas culturas ainda continua essa ideia. Mas ainda tem uma pressão muito grande contra o divórcio, né? Eu não entendo por quê. Será que essas pessoas, essas instituições que defendem, né, o casamento, a indissolubilidade do casamento, preferem o desespero, o desrespeito, a dor, o sofrimento, que é o que acontece, a separação, a dissolver essa união? Ah, mas ninguém pode separar o que Deus uniu. Quem disse que Deus uniu? Deus não uniu ninguém, não. Deus abençoa a união, seja ela qual for. Porque o interesse é que dê certo. Mas ele não uniu. Nós que unimos, nós que escolhemos. Ele abençoa, e ele permite, não impede e abençoa. Mas não foi ele que uniu. Se chega um momento que não dá, não deu. Não adianta permanecer, é o que a gente vai abordar, né, aqui com propriedade, não nossa, mas sim dos espíritos. Acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Está lá no Livro dos Espíritos, vai lá, 940. Olha que coerência isso, né? Cada vez eu fico mais feliz de ter contato com essa doutrina tão lógica, tão esclarecedora, né? Acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Depois, nessas uniões,
procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis enquanto apenas a consequência, e sofreis então apenas a consequência dos vossos preconceitos. Muitas uniões permanecem ali por conta de interesses, né? Dependendo da quantidade de bens, do patrimônio, não querem separar, não querem dividir. Aí ficam ali se matando, se acabando, se desgastando, destruindo um ao outro. E essas pessoas que ficam nessa situação, elas têm uma coisa importantíssima na vida para preservar: a alegria de viver. Ninguém tem o direito de nos tirar a alegria de viver, né? Ninguém tem. Eu me lembro até que tem um filme, na Guerra dos Roses, aconteceu uma coisa assim. Eles dividiam a casa, olha, mas eles acabaram mortos. O ódio era tanto entre eles. Um horror, um horror. E a gente pensa que essas coisas não acontecem? Acontecem, existem. Eles passaram de todos os limites, segurando uma união, não sei para quê, né? Para divisão de bens, sei lá, uma coisa terrível. Então, muitas vezes, o casal permanece por conta disso. Às vezes, bota a culpa nos filhos. Eu estou junto por causa dos meus filhos. Que pecado botar isso no ombro dos filhos. Que coisa horrível isso. Depois, eles vão ficar tristes o resto da vida. Meu pai e minha mãe se separaram por causa de nós. Isso é horroroso, isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Então, a gente vê que, muitas vezes, a solução não está em permanecer. O ideal seria esse. Mas a solução não está nessa questão aí de ficar junto, né? Na 940, ele distribuindo ainda essa questão, Kardec continua perguntando, mas nesse caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente? Porque sempre tem um que quer, o outro não ajuda, porque isso é uma luta dos dois. Não vai lutar sozinho aí para conseguir dar certo nada. Todos os dois têm que querer, né? Aí eles respondem, sim. E isso é para a alma uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua infelicidade recairá sobre os que causaram. Recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Então, caso um dos parceiros queira continuar, né, já tenha apoiando-se na própria fé e até no amor que possa sentir realmente por aquela outra pessoa, ainda que não tenha uma retribuição, né, que não seja também amado. Pode acontecer. Então, mas realmente acaba sendo uma vítima ali. Claro que ninguém passa nada sem merecer, mas pode ser uma provação apenas, não uma expiação, né, um resgate de dívida, mas pode ser uma provação. Né, uma pessoa que esteja realmente ali provando que já está em condições, né, de superar esse tipo de relacionamento difícil. Aqui chegamos a um slide que eu até mostrei semana passada, mas não abordei. Isso foi falado num casamento que eu assisti, né, numa celebração maravilhosa, pelo ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Luiz Longini Neto. Ele faz casamentos ecumênicos, então foi uma das celebrações mais bonitas que eu assisti, né, de um casamento. Ele fala muito, ele exalta muita coisa, ele fala muito bem sobre o casamento, sobre o amor, ele dá as dicas, ele fala, e ele é poeta também. Então ele vai isso citando, ele que citou também esse livro, né, que eu tinha lido uma vez só, achei que não tinha realmente, que precisava ler muito, porque ele falou que leu 15 vezes a história de Florentino Arias e Firmina D'Água. Eu só li uma, eu só tinha lido uma, mas fiquei até com vergonha que ele falou que leu 15. Então ele é um poeta, ele fez um casamento lindíssimo. Então, chegando mais no final da celebração, quando ele recomenda que aquele casal tenha uma grande casa, né?
Não é uma casa grande, é uma grande casa, cheia de amor, sem janelas, sem portas, sem teto, para que a amada possa sempre pisar um chão de estrelas. Ele é poeta, o casamento foi belíssimo. E que as cadeiras fiquem na calçada para que possam conversar com seus vizinhos, com seus amigos, que atrás da casa tenha um pomar com muitas árvores frutíferas e que se dirigiu ao noivo pedindo que ele fizesse um balanço para então embalar os seus filhos para o futuro. Então, ele é poeta, então o casamento foi belíssimo. Aí ele fala, mas, depois disso, se chegar o momento em que o olhar não transmitir mais afeto, o toque não transmitir mais carinho e a fala não transmitir mais respeito, é hora de parar, andar de mãos dadas, tomar banho de cachoeira, saborear um bom vinho e bailar a dança do amanhã, para que o dia amanheça em paz. Achei belíssima essa colocação do pastor, achei linda, porque é uma metáfora dizendo aqui, se não tem afeto, não tem carinho e não tem respeito, não tem mais nada. Não está tendo mais nada. Mas nada que possa auxiliar essa união. Mas nada que possa fazer esse casamento dar certo. Porque não tem afeto, não tem carinho, não tem respeito. Ele não está falando nem amor, porque amor, às vezes, a gente pode chegar no final da vida junto com aquela pessoa e não ter conseguido desenvolver o amor. Isso é normal acontecer em relações antipáticas. Mas houve respeito, houve afeto, houve carinho, houve muita coisa boa que fez aquela união também ser feliz. Então ele não fala aqui em amor, eu achei interessante isso, fiquei prestando atenção nisso, ele não fala em amor, ele fala em afeto, carinho e respeito, que isso é o mínimo que numa relação pode ter. Afeto, carinho e respeito, isso é o mínimo. Se faltar isso aí, não tem mais nada. Então, a metáfora continua aqui, ó. É hora de parar. Andar de mãos dadas não significa literalmente isso, tá? Mas o andar de mãos dadas ali não é discutir uma relação, fazer DR horroroso, que ninguém gosta disso, né? Principalmente os homens têm horror disso aí, né? Mas é ali, ficarem perto, numa caminhadinha, e pensarem a respeito, conversarem sobre a relação, não é discutir, conversar sobre tudo que já teve e se ainda pode ter. Tomar banho de cachoeira, esfriar a cabeça. Não precisa ir para lá debaixo da cachoeira com o casal, é esfriar a cabeça, tomar banho de cachoeira é esfriar a cabeça. Ter mais claridade, lucidez, nessa hora frieza, o que precisa de ter, né? Saborear um bom vinho que acompanha uma conversa, né? Um bom vinho sempre acompanha uma conversa. É ótimo tomar um vinho sozinho, pode ser muito bom, mas acompanhado num bom papo é ótimo, né? Então, isso aí, e aí, ó, bailar a dança do amanhã para que o dia amanheça em paz. Nesse bailar a dança do amanhã, é fazer realmente uma ideia do que pode ser. Será que vale a pena ainda investir nessa relação? Dependendo do time em que foi descoberta a falta, né, desses elementos tão importantes, afeto, carinho e respeito, dependendo desse time, se foi a tempo, é possível ainda restabelecer. É possível. Mas quase sempre não dá mais. Quando chega nesse ponto aqui, já está há muito tempo, a pessoa não viu. Aí já vem o desrespeito há muito tempo, já vem a falta de afeto e de carinho há muito tempo, e aí pode não ter retorno. Pode não ter mais condição de retornar a uma relação legal. Então, aí, bailar a dança do amanhã é a decisão que cada um vai tomar para a sua vida, para poder o dia amanhecer em paz. Então, sem briga, sem confusão, terminar amigavelmente, civilizadamente e permanecerem amigos.
Por que inimigos? Se houve afeição, se houve paixão, se houve interesse, se um dia houve afeto, carinho e respeito, por que isso não pode continuar de uma forma diferente? Cada um no seu canto, dando continuidade à sua vida. Até porque, nessa relação aí, pode ter filhos. Podem ter aquelas almas que nós ensinamos a amar o pai e a mãe. A mãe ensina o seu filho a amar o seu pai ensina, né? O pai ensina o seu filho a amar a mãe, e depois a gente quer destruir isso. A gente quer falar que eles não prestam de forma nenhuma, não pode existir isso. Os casais se separam entre eles, mas não se separam dos filhos. Precisa reconhecer esses filhos que eles são amados pelos dois, mas para isso acontecer, tem que haver civilidade, respeito pelo filho, respeito pelo amor que nós ensinamos o nosso filho a ter pelo pai e pela mãe. E não ver os próprios interesses que depois destrói a vida dessa criança. Né? E se for um adolescente, pior ainda. Então, esse quadro aí eu achei tão interessante, porque a gente precisa reconhecer quando chegou o momento de parar. Levar para quê? Se não vai ter futuro aquilo ali, não é? Agora, tudo deve ser feito para salvar essa relação. Tudo deve ser feito. Por isso que está aqui, ó. Andar de mãos dadas, esfriar a cabeça tomando banho de cachoeiras, aqui nessa metáfora, saborear um bom vinho e analisar o amanhã. Como será o amanhã? Será melhor esse amanhã sem aquela família constituída? Ou será melhor com a família constituída? Então, isso cada um é que tem que saber, porque ninguém pode opinar a respeito disso. Se todos os esforços não forem suficientes para salvar um casamento, o divórcio é a solução legal para o que moralmente já se encontra separado. Baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. Né? Não podemos levar adiante algo que, né, transformar aquela aliança numa algema. Ninguém vive dessa maneira. Muitos casamentos se perdem, muitas uniões se perdem justamente por fazerem da aliança uma algema. Eu já contei essa história aqui, né, e eu até fiquei feliz porque esse pastor contou 3 histórias nesse casamento que eu já havia contado aqui. E gostei de ouvir de uma pessoa tão culta as mesmas histórias, né, ilustrando aquele momento. Aquele casal da tribo indígena, da tribo maia, que foi para o cacique dizer que eles queriam se casar, mas eles queriam algo que ele pudesse dizer para eles, para que eles ficassem unidos para sempre, porque eles se amavam muito. Então ele pediu que eles voltassem no dia seguinte com um casal de águias. E assim eles fizeram. Cada um, né, ele carregando uma e ela outra, um casal, e aí ele pediu que eles se amarrassem as águias. E assim foi feito. Aí ele falou, soltem as águias. E elas ficaram no chão, sem poder voar, num desespero tal, que começou uma a bicar a outra, uma querer destruir a outra. E era um casal de águias. Mas eles queriam se destruir, eles estavam ali amarrados. Aí ele falou, tirem as amarras. Eles voaram. Juntos, voaram felizes, brincando no céu. Ele falou, isso aí é o segredo. É não fazer da aliança uma algema. É respeitar a individualidade do outro, mas sempre sendo parceiro, companheiro e cúmplice. Isso é o segredo de um casamento para ele dar certo. Porque quando tudo termina numa relação, o que fica? O companheirismo, a parceria, a cumplicidade. O querer estar perto e saber que ali está o seu porto seguro. Né? Uma aliança é para isso. É para você olhar para ela e ver, aqui está meu porto seguro. Sei onde eu posso, tem alguém que eu possa contar para a minha vida.
né? Sei aonde está aquela pessoa que eu escolhi para me ajudar e para eu ajudar e para podermos dividir a nossa vida. Aliança é para isso, é um símbolo de união, é um símbolo, não pode ser uma algema para prender as criaturas, né, umas com as outras. Isso é importante considerar. Tudo deve ser feito para evitar uma separação. A ninguém é dado o direito de estimular essa separação, cabendo apenas ao casal decidir sobre as suas responsabilidades. Por quê? Porque tudo que acontecer por conta dessa separação, quem vai responder é quem tomou essa decisão. E aquele que interferiu, que ficou dando opinião nisso aí, vai ser responsável também pelas coisas que vão acontecer depois disso aí. E muita coisa acaba acontecendo, de bom e também de ruim. Acontecem coisas que não são agradáveis também. Isso é um fato, né? Acontecem coisas boas, mas as consequências não são sempre boas. Sempre tem alguns probleminhas, né? Como ficar junto também. Aí nós temos aqui algumas ideias, né? Alguns conselhos. Quem escreve isso aí é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, que é um bom livro. Eu não gosto de ficar indicando livro, porque livro é assim, né? Você encontra uma ou duas coisas boas e depois, né, tem muita bobagem. É um livro de Divaldo, que a Joana de Ângeles escreveu através dele, mas é muito interessante que ele aborda esses problemas de casamento, de divórcio, né, de drogas, porque realmente, quando chega naquele ponto lá, né, que o olhar não transmite mais afeto, que o toque não transmite mais carinho, a fala não transmite mais respeito, houve ali o quê? Quebra de afeição, decepção, ingratidão. Aí é muito complicado, né? Aí ela faz, a Joana de Ângeles, abordando esse assunto de divórcio, nesse livro Após a Tempestade, ela fala sobre isso, ela coloca assim: se te encontras em situação difícil, não te precipites através de soluções que poderão complicar a sua situação. Dá tempo à outra parte, permanecendo em seu posto, para que possa despertar para o reajustamento. Né? Esses conselhos caem mais ou menos naquele parar que Longini falou, né? Tomar banho de cachoeiras, andar de mãos dadas, é ali naquele momento, é aquele período ali, né, naquela metáfora, para se pensar sobre essas coisas. Né? Porque as precipitações, o querer dar o troco, né, muitas vezes faz igual, é horrível, porque a gente fere a si mesmo, principalmente. Então, se te encontras em situação difícil, não te precipites. A precipitação, a pressa é inimiga da perfeição, né? E, às vezes, com soluções que a gente sabe que vão complicar muito mais a situação. Dá tempo à outra parte, então, permanecendo no seu posto, com a sua dignidade, no respeito, né? Para que as coisas, se puderem se consertar, se consertem, ou então que passem, né? Somente no limite da resistência, sejas tu quem tome a decisão. Porém, não te apegues ao outro até a consumação da desgraça. Né? Olha aí a algema, né? Agora, por quê? Por isso é que ninguém pode interferir nesse momento. Por quê? Esse limite da resistência, só quem está passando é que sabe. Só quem está vivendo o problema ali é que sabe. Quantas vezes as pessoas são criticadas porque tomam decisões na família, né, com parentes, e aí o outro que está de fora começa a apontar, a julgar, como que fulano pode ter feito isso? Porque ela chegou no limite da resistência dela. Cada um tem o seu limite. Cada um tem o seu tempo. Né? A gente precisa respeitar isso. Uns suportam uma dor muito tempo e os outros tomam logo um analgésico só de pensar que podem sentir a dor. Né? Isso é normal, cada um é um. Né? A gente não está numa ditadura espiritual, né?
Deus é Pai, é amor. Tanto que Jesus, recomendando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí está resumido toda a lei e os profetas. Se a gente não está conseguindo amar aquele próximo como nós nos amamos, então vamos dar um basta. Somos espíritos inferiores, a gente tem que admitir isso. Não adianta a gente querer dar uma de superior, que nós não somos ainda. Basta dizer que estamos no planeta de provação e expiação, para provar que não somos espíritos superiores ainda, né? Então, esse limite da resistência, só a própria pessoa que sabe. O momento de parar. Se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Liberta. Liberta. Baruch Spinoza, toda a sua filosofia foi voltada para a ética, para a liberdade. Ele foi um grande filósofo holandês. Em todos os tratados, em tudo que ele fala, né, ele sempre deixou claro que liberdade não é fazer o que eu quero fazer. É ter a oportunidade de optar. Isso é liberdade. Não é fazer o que a gente quer. É poder escolher. É poder optar. Ninguém pode tirar de ninguém isso. Né? O livre-arbítrio foi dado por Deus. Não importa a consequência. A gente está no limite. Vai ser melhor, então, a opção que eu vou fazer. Ou ficar ou não. Não importa. Eu vou escolher. Eu tenho que ter esse direito. Né? Viva conforme lhe convém a consciência. Estará, porém, onde quer que vá, sob o clima que merece. E outra coisa, estaremos conosco. Onde quer que estejamos, nós estaremos com a nossa consciência. Aqui ou no além. Onde estivermos. Às vezes, quando acontece alguma coisa, a pessoa fala assim, faz uma viagem, vai tomar outros ares. Como se a nossa consciência fosse ficar ali. E eu fosse pegar outra consciência para onde eu vou. Isso é uma bobagem. Vamos enfrentar. Né? Vamos encarar com energia os nossos problemas. Porque senão, não adianta. Porque onde nós estivermos, para onde a gente for, nossa consciência vai conosco e vai nos cobrar. Ela é o tribunal divino. Quando a gente partir dessa aqui, eu não vou dizer para melhor, porque eu não sei se vai ser para melhor, né? Costuma-se falar isso, partiu dessa para melhor. Às vezes o sujeito era uma pestinha no mundo, não pode partir dessa para melhor, ele vai ter que pagar por tudo que ele fez. Não vai estar melhor não, né? Então, quando a gente partir dessa aqui, quem estará nos esperando não é Deus. Deus está em toda parte, está dentro de nós, está no universo inteiro, sempre, né? Mas é a nossa consciência descascada, que a gente não faz aqui, porque dói igual descascar cebola, vai tirando e vai fazendo chorar, vai tirando as pétalas, mas quando a gente partir, deixar esse corpo aqui, nós estaremos com a nossa consciência descascada, aberta, para cobrar aquilo que nós fizemos de errado, o que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Então, a gente tem que pensar nisso. Viva conforme convém a sua consciência. Cuidado, que é ela que vai te cobrar. Quando muda uma situação, não penses que a felicidade acabou. Né? Penses, se for de tua vontade, concede-te outra oportunidade. Nós não temos um parceiro só na nossa escolha na dimensão espiritual, não. Né? Tem muitas almas para nos auxiliar a fazer nosso reajuste. Se não deu certo com uma alma, poderá dar com outra. Eu sempre brinco dizendo que casamento é uma vez só. É brincadeira, tá? Mas eu digo assim, porque se foi muito bom, a gente tem medo de entrar numa fria, numa roubada. E se foi uma roubada, a gente tem medo que a roubada continue, né? Então é melhor ficar num só. E ver, não, brincadeira, eu não estou dando esse conselho para ninguém não, tá? Brincadeira pura. Bom, é isso que a gente tem que fazer quando as coisas não estão dando muito certo, né?
Comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Né? Aí a alegria é plena, né? Aí todos os problemas a gente enfrenta, porque a gente tem ali um esteio do nosso lado, nos ajudando, nos reerguendo. Né? É realmente uma benção, tem que merecer isso, né? Ela lhe concede, a natureza, né? Lhe concede assim as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Pois é, o egoísmo nos tira a possibilidade de encontrar uma alma afinizada, porque se a gente encontrar, ela não aguenta, vai embora. Ela não fica. É igual aquele anjo da guarda que mandou o ônibus parar para ele descer, que ele era o anjo da guarda do motorista, né? Porque o homem corria desesperadamente, de repente as pessoas iam descendo, só ficou um. Aí ele ficava assim, não, meu santo é forte, meu santo é forte. Chega uma hora que ele falou, motorista, para, vou descer. Fica aí, meu santo é forte. Ele falou, eu sou seu santo, pode parar que eu vou descer. Né? Então, uma alma afinizada com o egoísta, ela também se manda. Fica não, ninguém quer isso, né? Aí nós temos aqui uma fala, um comentário de Chico Xavier, que também o pastor Longini, num determinado ponto da celebração desse casamento, e olha que, não vou relembrar, hein? Ele é o ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele citou essa passagem e disse de quem era, do grande mestre Chico Xavier. Eu fiquei toda boba, né? Nessa celebração. Até porque ele é um pastor presbiteriano. Ele diz que isso aqui foi comentado na questão dos mandamentos da palavra de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele disse, comentando essa passagem, Chico disse, tudo é amor. Até o ódio, o qual julgas ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Porque o amor existe em vários níveis. O amor está no Evangelho, é o instinto elevado, a altura do progresso feito, é o sentimento por excelência. Ele tem vários níveis, né? Então, quando ele se enferma e o amor adoece, quando não pensamos em Deus, não pensamos no próximo e não pensamos em nós mesmos. Aí não tem jeito, né? Vira aquela situação de enfermidade do amor. O amor é como um jardim, ele comentando, o Chico, o amor é como um jardim que tem que ser cultivado a cada instante, a cada dia, a cada momento. Então, os relacionamentos são assim, eles precisam ser cultivados a cada dia, a cada instante, a cada momento, porque não há nada nessa vida, nada, que se não for cultivado, não for cuidado, morre, né? A gente lida com o reino vegetal, o mineral, inclusive, se for maltratado, acaba também. Né? Se a gente não cuida das plantas, se a gente não rega, não aduba, animais, se a gente não trata, vão morrer todos. Então, não há nada neste mundo, seja material, moral, espiritual, se não for cuidado, morre. Aí um casal quer casar apaixonado, porque é assim que a gente casa, e quer chegar aos 70 anos de casado sem ter cuidado, sem ter cultivado, sem ter feito nada para que esse amor seja sublimado no sentimento por excelência. E aí depois reclama que a relação não deu certo. Pois é, mas não quer fazer nada, né? Não quer cuidar. Quem ama, cuida. Peninha escreveu e Caetano canta, não é? Quem ama, cuida. Não quer dizer que esteja ali do lado, mas tem que cuidar, tem que fazer
aquele trabalho de demonstração do amor, porque ficar falando que ama não resolve nada. É daqui para fora. Ó. Pode nunca ter falado isso, mas ter demonstrado o tempo todo nas atitudes, através do carinho, do cuidado, da assistência, né, que o amor está presente. Assim, dessa forma, simples assim. Para encerrar, o que é o amor de verdade, né? O amor não se reduz ao físico, ao romântico. O amor verdadeiro é a aceitação de tudo o que o outro é, de tudo o que o outro foi, do que será e do que já não é, né? Então, para quem encontrou já aí o seu amor, cultive a todo momento, a todo instante, porque, ó, acaba, hein? Acaba. Muita paz para todos. Continuemos estudando a doutrina espírita. Semana que vem traremos mais algumas coisas sobre relacionamento, que ainda falta muita coisa, tá? Muita coisa para a gente analisar. Muita paz para todos.